abençoe, irmãos. Estamos aqui para mais um programa, né? Deus tem ricamente nos abençoado através desses programas, né? Tanto nós aqui que estamos ministrando, quanto creio que quem está em casa assistindo, né? E que Deus continue nos mantendo nesta graça e misericórdia. Neste programa, eu gostaria de trazer um tema muito conhecido dos irmãos, nada novo. Vamos orar para que nos ajude nós terminarmos neste programa, né? Este tema que é um pouco extenso. Se não terminarmos, nós faremos uma parte 2 deste programa. Amém? Nós iremos tomar uma escritura aqui em Colossenses, 1 Colossenses, né? Capítulo 1. No versículo 15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi dado ao agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Nós iremos continuar lendo durante o programa, mas aqui, né, nós iremos tomar algumas escrituras, na mensagem do profeta, na mensagem da deidade de Jesus Cristo. Nós conhecemos que em Gênesis, quando teve a queda do homem, o homem perdeu a sua intimidade que ele tinha com Deus ali, a proximidade que ele tinha ali. O profeta até diz assim, no parágrafo 50 dessa mensagem, ele diz assim: ele perdeu a origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada ali por causa do pecado e incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro pintado certa vez para Eva, ele disse quanto mais brilhante isso seria se ela simplesmente excluísse a palavra. Examine aqui a razão. Você não pode, Deus. Há uma diferença entre a razão e a palavra de Deus. É neste ponto que eu quero chegar. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, nós já vemos vários pregadores, o profeta falando desta era, né, que todo mundo tem direitos, né, todo mundo tem razão, todo mundo quer ter razão em cima das coisas, e nós podemos até encontrar isso no meio da mensagem, porque nós não podemos ler alguma coisa, meditar algo e ter razão sobre aquilo. Nós devemos crer naquilo. É a diferença entre a razão e a palavra de Deus. A razão, o homem sempre quer estar acima daquilo. Não, eu posso, eu acho que eu devo fazer isso. Não, eu tenho razão em ter feito isso. Né? Se nós olharmos ao redor do mundo aí fora, muitas coisas acontecem por causa da razão. Eu tinha razão por ter feito isso, eu tinha razão por ter falado aquilo. E quando nós tomamos isso para a palavra de Deus, quando nós trazemos isso para o espiritual, nós não devemos ter razão em nada. Porque a palavra de Deus, para você entendê-la, você não pode entendê-la através do seu intelecto, ou através do seu conceito, através dos seus estudos. Deus não é interpretado pelo quanto você se dedica, né? O profeta até toma nos tempos dele. Em várias mensagens ele cita assim, homens que têm o PhD, homens que são formados, mas isso não traz a você uma revelação da palavra. Isso não mostra para você o que é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é seu próprio intérprete. Então nós não podemos pegar a palavra e simplesmente tentar interpretar ela de alguma maneira que nós achamos que é bom para nós, né? Então nós estamos lendo aqui em Colossenses, né? E o profeta diz assim: há uma diferença na mensagem da idade entre a palavra de Deus e a razão. E a palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Nossa mente não é suficiente ou suficiente boa, ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. Nós somos uns seres finitos, né? Temos um tempo de vida aqui na Terra, somos formados por tempos, né? E Deus é um ser infinito. Nós não podemos interpretar a palavra de Deus, porque Deus, através de sua grande sabedoria, nós não conseguiríamos chegar ao pé do tanto que Ele já planejou as coisas, né? Até então alguns parágrafos o profeta diz que os homens, né, tentam ser sábios
e eles conseguem construir as suas coisas, mas ele consegue construir as suas coisas olhando para trás para o que Deus fez. Então eles conseguem construir segurança, conseguem construir casas, constroem bombas, através de sua sabedoria, mas não olhando para frente, o profeta diz, eles estão olhando para trás, para ver o que Deus já tinha feito em algum momento lá atrás, e eles pegam aquilo, através da inspiração que Deus fez, e tentam reconstruir aquilo novamente, né? Isso é uma obra até de Satanás, porque Satanás não consegue construir nada, apenas perverte as coisas. E os homens, eles têm tentado fazer isso, eles entraram no laboratório de Deus, e através de sua sabedoria, eles têm tentado governar o mundo, e nós estamos vendo a condição que está o mundo agora, pelos homens estarem tentando governar. O profeta até diz na mensagem, o grande reavivamento vindouro de Deus, ele diz assim que os homens têm tido essa autonomia para fazer as coisas. Deus tem permitido os homens fazer isso. Eles entram em seus laboratórios, eles constroem isso. E o que hoje tem causado para a humanidade de benefício? Poucas coisas têm benefício para a humanidade, né? Hoje os homens andam armados, os homens têm os seus automóveis, mas automóveis causam acidentes. Várias outras tecnologias que são trazidas para o mundo, aquilo pode ocasionar algum tipo de acidente na vida. Então os homens têm a sabedoria deles, mas são limitados, são finitos. Eles não podem sair daquele ponto que eles chegaram, né? E a maneira que eles acham que estão evoluindo, eles apenas estão adiantando a morte deles, a sua destruição, o profeta diz. Então diz assim, você não, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus, é por isso que você não pode raciociná-la, você somente tem que crer nela, né? E o modo que foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe, eles caíram. Isso rompeu a relação com Deus e foram lançados para fora do jardim do Éden. E desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá no jardim procurando os seus filhos. Então aqui o profeta está falando sobre Adão e Eva, quando eles caíram no jardim do Éden, né? Que isso rompeu a relação com Deus. Nós vamos chegar a um determinado ponto, que nós vamos entrar em Colossenses, né? E nós iremos caminhar daqui. Então a única maneira que Deus poderia fazer alguma vez seria redimi-lo, seria fazer descer e redimi-lo, ele próprio, não a outra, não mandar outro. Ele poderia enviar anjo, ele não podia enviar um anjo, isso não estaria certo. Porém a única maneira que Deus poderia redimir um homem era ele mesmo descer e redimir, né? Se alguém pecasse aqui e fosse a um juiz disso, certo grupo, ele tivesse uma jurisdição sobre vocês, se alguém pecasse aqui e eu dissesse, agora, irmão Grain, eu desejo que você pague o preço, isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz pagar o meu preço, isso não seria justo. A única maneira que poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E é o que? Eu fui o que pronunciou o julgamento. Então, eu desejar redimir o homem, eu mesmo tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Então, o profeta está tomando um exemplo aqui, né, de que Deus pronunciou uma sentença, um julgamento, né, e pelo que aconteceu, a humanidade toda deveria pagar por isso. Mas Deus, ele pronunciou o julgamento e ele mesmo tomou o nosso lugar para redimir nós, né, através do sangue. Então, a única maneira, agora eu quero que vocês observem algo. Então, a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer, tomar o seu lugar, e isto era uma lei que foi dada por Moisés de redenção, que isso tinha que ser através de um redentor parente, um homem primeiramente fosse digno, que valesse o preço, um homem então que desse um testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno e ele desceu há cerca de 1.900 anos atrás, na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo seu espírito, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. Então observe aqui que Deus, após a queda do homem no jardim do Éden, Deus ele teria que descer para redimir novamente o homem. Mas era impossível ele mandar alguém ou colocar alguém no lugar. Então ele mesmo desce na sua forma. Então aqui eu quero trazer alguns pontos para os irmãos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo num tempo onde nós devemos reconhecer a Cristo. A maneira de você estar na palavra é você reconhecer a Cristo. Nós iremos mostrar mais para frente aqui
os 3 propósitos de Deus, né? Os irmãos já devem ter ouvido. Então, mas primeiramente Deus tem que descer, né? Observe a maneira, se nós tomarmos naquele tempo lá de Novo Testamento, quando Deus veio, né? Por isso que observe, nós não podemos tentar entender a Deus pelo intelecto. Quando Deus desce há 2000 anos atrás, na forma de um bebê, né? Debaixo de promessas, houve 3 sábios que reconheceram a grande estrela que estava no céu e buscaram aqueles sinais por 2 anos até encontrar aquela criança. Mas Deus havia prometido e tinha trazido vários profetas durante a Bíblia inteira, Deus prometendo que ele desceria, uma virgem conceberia, né? E vários outros profetas trazendo escrituras em cima de escrituras, e o povo estava preparando para receber Deus, mas da forma errada. Eles prepararam, e quando eles estavam sob a pressão de Roma ali naquele tempo, eles imaginaram que Deus talvez poderia chegar, ia libertar eles. Eram até pregações que eram pregadas ali pelos judeus naquele tempo, que Deus ia libertar eles das mãos dos romanos, que os homens iam padecer por aquilo que eles estavam fazendo. E eles esperavam que viriam o Messias daquela forma, quem sabe até nascesse num lugar diferente, numa situação diferente. Mas Deus, ele não vem conforme nós pensamos, Deus vem conforme a sua palavra. E a maneira de Deus vir, às vezes, é para desviar o foco do homem e separar aqueles a quem ele tem predestinados para entender a revelação do momento. Então, a mensagem que nós pregamos hoje em dia, a mensagem que nós estamos pregando para o povo, a revelação de Cristo, a descida do anjo forte, o anjo mensageiro que tem vindo nos nossos dias agora, é uma preparação da qual o povo esperava de uma outra forma, e Deus vem na simplicidade, através de uma carne humana chamada William Branham, e agora ele desce e toma a plenitude dele nas nossas vidas, no povo, no corpo de Cristo, na noiva de Cristo. E as pessoas, elas tentam encontrar Deus em todos os lugares, o profeta disse. Eles acham que Deus está nos dogmas, eles acham que Deus está em algum lugar, e eles ficam, vá ali, vá lá. Até Jesus disse na Bíblia, se disser estão no campo, não saiais, se disser estar em cima da casa, não vá, né? Vocês têm que entender que Deus não está onde nós pensamos ele está. Deus está na sua palavra, que é a revelação agora de Jesus Cristo. Então observe, o profeta está dizendo que Deus desceu da única maneira que ele poderia vir. Ele mesmo desceu, ele mesmo deu o seu sangue, e ele fez um juramento por ele mesmo, porque não havia ninguém maior do que ele, para receber o juramento. Então diz assim: logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do nosso próprio Deus. Então você não é uma obra do acaso, né? Agora o profeta diz na mensagem de Cristo, é o mistério de Deus revelado. Nós iremos entrar agora em Colossenses. Eu queria fazer uma base para os irmãos. O profeta diz assim, que a Bíblia inteira, nós vamos olhar desde Gênesis a Apocalipse, né, todos os capítulos, versículos, pequenos ou grandes, toda a Bíblia inteira, ela revela Cristo. O tema principal da Bíblia tem sido Cristo em todos os ângulos que nós olharmos, né? Os profetas pronunciaram, os discípulos pregaram, né, sobre Jesus Cristo. Então nós tomamos aqui, Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz assim, logo após ler essa escritura, né, ele diz assim: agora, observe, o mistério oculto de Deus, ele antes que o mundo conhecesse. Agora, atrás na mente profunda de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. Então, antes que houvesse alguma coisa, né, se nós voltássemos lá em João capítulo 1, nós vamos ver que no princípio era o verbo. Antes de todas as coisas existirem, Deus já existia, o verbo, né? E o verbo se fez carne. Então, se nós voltássemos antes ali de Gênesis, antes da criação, antes do haja, antes do homem, Deus em sua mente já tinha um plano na parte profunda da mente, que ele estava tentando e ia realizar, o profeta diz. E ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Deus, ele não é um Deus pego de surpresa, nós cremos nisso.
Deus, ele sabe todas as coisas antes do fim. Ele conhece, ele conhece o fim antes do início das coisas. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então Deus, em sua presciência, ele sabendo que o homem ia cair, ele preparou um plano, um caminho de volta para nós retornarmos à palavra, né? Depois de Adão ter caído, depois de tudo ter acontecido, Adão saiu do jardim, né, manchado pelas peles, pela pele do cordeiro e seu sangue escorrendo pelo seu corpo. Ali já era um sinal de que haveria um cordeiro, segundo Adão, viria novamente, pagaria um preço através do seu sangue para cumprir então os propósitos de Deus que estava predito naquele tempo. Então o profeta continua dizendo assim, ele teve um motivo a fazê-lo a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Por quê? Aí volta ao que eu disse aqui. Porque primeiro, não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus. Porém, ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração. E não havia nada para adorar. Então em sua grande mente estava... em sua grande mente, ele desejava que esses atributos fossem manifestos. Então o profeta está dizendo aqui que Deus, antes de ser Deus, Deus é um objeto de adoração, né? Mas não havia nada para adorar naquele tempo. Então ele começa a trazer em sua grande mente profunda, que nem os anjos sabiam, ninguém sabia, os seus planos para a terra, né? Que os seus atributos fossem expressos. E quais os atributos de Deus que queria que isso fosse expresso? Nele estava o amor, né? Nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar um Salvador, nele havia de estar um curador, e todos esses atributos que nós já vemos expressos. Então, antes de nós procurarmos um Deus, né, para curar, um Deus para libertar, um Deus para nos salvar, né, um Deus a quem nós pudéssemos chamar de Pai, um Deus chamar de Senhor, né, um Deus que se fizesse carne, ele já estava na sua mente planejando isso que estaria acontecendo agora. Hoje nós vemos atributos expressos. Quando nós ajoelhamos para orar, quando nós estamos lendo algo, nós pedimos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Senhor, salva. Senhor, nos liberta. São atributos que Deus desejava ouvir antes de todas as coisas fossem criadas. Aí o profeta diz assim, ó, deste modo, minha opinião, o profeta diz, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. E então eles o adoraram. Isso fez o Deus. Então Deus começa a sua criação ali. E a primeira coisa foi os anjos. E ele começou dali. Assim como como em mensagens anteriores, eu tenho tentado explicar isso e analisar isso. E agora, quando os anjos começaram a adorá-lo, isto foi mesmo... antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Não havia nada. Era tudo trevas, não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Então ele era Deus. Assim como ele perguntou a Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Veja, quando as estrelas da alva alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam, agora vê, onde estavas? Vê, isso foi muito remoto, antes da terra. Quando Deus pergunta a Jó, né? Onde estava tu, Jó? Quando eu fundava as terras? Diz assim, agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar. O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes que o mundo começasse e como isso tem desenrolado em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. Como isso tem se desenrolado bem aqui, esta hora presente que estamos vivendo. Está vendo aí? Aí estão vocês, entenderão claramente, então, sobre o que eu creio que estarei falando. Então, observe, havia um propósito de Deus que estava antes que todas as coisas fossem criadas, já estava na mente a manifestação dos atributos de Deus para o tempo que nós estamos vivendo agora. Nada na Bíblia é feita por acaso, né? Nós falamos sobre a deidade de Cristo. Deus, ele jurando por si mesmo que não havia ninguém maior do que ele desceria, pagaria o sangue. Só que quando ele vem de uma forma que o mundo não o reconhece. Nós iremos trazer isso para os nossos dias. Deus na forma em que o mundo acha que Deus está em todos os lugares, Deus só está na sua palavra e a palavra de Cristo está na noiva. Então Deus não está em todos os lugares. Se você quiser encontrar a Deus, você tem que orar a palavra de Deus.
Você precisa saber em que momento nós estamos. Porque nós estamos debaixo de sinais, debaixo de grandes sinais estão aí ao nosso redor. E Deus tem se mostrado na sua palavra através de sua noiva agora. Cristo, o mistério escondido na sua noiva, né? O grande mistério de Deus é como um segredo. Ele manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não entenderem. Veja, não revelou. Esta é a razão porque sobre o sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber em que dia ele viria, né? Não é? Mesmo o próprio Filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo. É um segredo. Esta é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar suas vozes. João foi até mesmo proibido de escrever. Veja aí, a vinda do Senhor, isto é uma coisa que não é revelado de como ele virá. E quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele, não. Então, observe que nós estamos vivendo debaixo de um segredo. Os irmãos já vão entender qual é esse segredo. Ele tem mostrado ou revelado a cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é uma revelação do mistério de Cristo. A Bíblia é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido um tipo expressado qual é a grande meta de Deus, e agora nesses últimos dias ele a tem revelado e mostra. E com a ajuda de Deus, vocês verão isso. Então observe, a Bíblia, irmãos, nós vamos voltar um pouco aqui para Gênesis e para o tempo que nós estamos vendo hoje. A Bíblia inteira, ela tem sido desenrolada a única figura, que é Cristo, né? E nós vemos em Gênesis, depois da queda do homem, o homem vem se construindo, tentando se construir, se levantar. De lá para cá, até o dia que nós estamos vivendo, a Bíblia inteira, os atos dos apóstolos, os atos do profeta, Deus se revelando na forma de sombra, nós podemos dizer, Deus se revelando na forma de sombra o que nós seríamos hoje. Tudo que foi expressado na Bíblia, tudo que foi mostrado na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, no tempo de Jesus, e agora nós estamos vivendo agora, aqui o que nós estamos vendo foi expressado em forma de sombra no tempo passado, que nós estaremos vivendo. Por isso, se na Bíblia tem cura, você pode requerer sua cura. Se na Bíblia tem libertação, você pode requerer sua libertação. Porque tudo que está lá foi uma sombra do que seria hoje a realidade. Cristo vivendo na sua noiva, o mistério de Cristo no povo. Portanto, vocês podem ver o grande significado tem sido conhecer isto e tentar trazer para as pessoas. Vem? Vou saltar algumas partes. O profeta diz assim, veja, ele estava fazendo isso, identificando-se para esses apóstolos, e que todos os profetas, todos os salmos, e tudo era ele expresso. Eles estão vendo. Parágrafo 102, ele diz assim, ele estava ali dizendo que todos os salmos, todos os profetas falaram dele. Isso mostra que todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, todos os salmos, todos os cantar, os cânticos que foram cantados, todos foram cantados a seu respeito. Então a Bíblia ela não tem, nós podemos até tomar assim, durante a Bíblia, ela não tem desavença uma com o outro. O profeta disse, se a Bíblia fosse ter desavença, principalmente por que nós estamos vivendo agora, Deus não seria Deus, ele seria um Deus finito. Mas Deus, através de sua maneira infinita de saber o fim antes do começo, Deus já preveu todas as coisas para este tempo, o momento que nós estamos vivendo agora. O mistério de Cristo, que é a graça de Deus pela sua redenção. A redenção de Cristo tem nos apanhado. A graça, quem nós éramos, quem nós somos. Nós não éramos ninguém, mas há uma graça, o mistério da redenção, que nos redimiu e nos colocou assentados em lugares celestiais, que Paulo diz. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Que lugares são esses? Lugares celestiais é a palavra. Onde nós estamos em companheirismo com a palavra, em conforto. O profeta até diz na mensagem Restauração da Árvore Noiva, que ao lugar que nós estamos vivendo agora, estamos assentados em lugares celestiais, que é a palavra onde nós temos companheirismo. Então, Cristo está tentando trazer novamente o companheirismo que ele tinha com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E agora ele está trazendo para os nossos dias agora
o companheirismo de estarmos ao lado dele novamente, através de sua palavra. Você não precisa se ir para um lugar e se isolar e você, não, eu quero ver a Deus, eu quero sentir a Deus, eu quero ter um companheirismo com Deus. Não, você não precisa ir tomar lugares longe, ficar dias sem comer e dias sem ver as pessoas. Não, isso faz parte algumas vezes de um propósito de algumas pessoas. Mas para ver Deus, você precisa estar na sua palavra, porque Deus não está em outros lugares, né? E o profeta diz assim, que Deus vem se desenrolando para Ele estar morando em nós. O propósito dele é ter a preeminência em nossas vidas, né? Mas vamos continuar aqui, já estou caminhando para o encerramento. Diz assim, de modo que aqui basicamente, no princípio, o mesmo pensamento que Deus tinha em sua mente, Ele escondeu de todos esses eruditos. Somente um número escolhido e predestinado, um povo predestinado, foram os únicos que ouviram isto. E agora examine a Escritura no passado, no correr de todas as eras dos profetas, e vejam, isto foi a mesma coisa. Então Deus escondeu as coisas, vamos dizer assim, dos sábios e entendidos, e tem revelado a nós um número, os predestinados. Então, se nós temos ouvido esses mistérios agora, é por graça e misericórdia de Deus que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Tem algumas mensagens até que o profeta diz que só entenderão as coisas quem já é predestinado para entender o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Eu creio que está até nessa mensagem aqui. Ele diz assim que ele diz assim que a sua noiva já foi predestinada para entender o momento em que nós estamos vivendo, né? Só pode comer carne da maneira que come carne fresca, se for uma águia, né? O profeta diz que nós não podemos, um pássaro não pode acompanhar uma águia na altura que ela vai. Nem um pássaro pode, porque ela tem características particulares dela. Se um pássaro tentar acompanhar a altura que ela voa, ele desintegra, né? E por isso que a maneira que nós nos alimentamos, a maneira que nós entendemos a palavra, a maneira que nós estamos captando a palavra do momento agora, é somente para uma classe de povos especiais. Não porque nós somos melhores, mas é uma predestinação de Deus antes da fundação do mundo que nos colocou para estar em lugares celestiais, debaixo da graça, vivendo a redenção, sendo redimido pelo sangue. Então o profeta diz assim, eu vou ver se eu consigo pular algumas escrituras aqui e já entrar, né, no nosso tema de Colossenses. O profeta diz assim, ele é o tema principal da Bíblia inteira. Se você leu a Bíblia e não vê a Cristo em cada versículo, volte e leia novamente. Se você não consegue ver a Cristo em cada versículo, volte e leia novamente, porque você falhou em ver. A Bíblia é Cristo. Ele é a palavra. Quando você lê, no princípio Deus criou, ali está Cristo, vê disso. Até no Amém, em Apocalipse, cada palavra testificando de Jesus Cristo. Correto? Então observe, nós estamos mostrando que Deus ele está em toda a sua Bíblia, né? E Deus está na sua Bíblia, Deus está na sua palavra, Deus está na sua palavra, Deus está na sua noiva agora, vivendo nesses tempos finais agora, mostrando para nós todo o plano, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Não tem mais nada escondidos daqueles que Deus predestinou. Então Deus te escolheu, Deus te capacitou para você entender o momento que você está vivendo agora. Você é uma classe especial da qual Deus tem selecionado de milhões e milhões de pessoas que existem no mundo. Nós somos agraciados por estar ouvindo essas coisas, né? Observem lá, vou tomar um tipo aqui quando o povo sai do Egito, e eles obtiveram ali vários sinais, e Moisés trouxe para eles uma mensagem de saída daquele lugar. Eles tiveram uma mensagem, eles viveram grandes sinais ali, e Deus trabalhando com aquele povo. Eles precisaram de água, Deus trouxe água para eles. Os egípcios cercaram, Deus abriu o mar vermelho e derrubou todos os inimigos dele. Eles foram, viveram grandes sinais, mas quem herdou a terra foi apenas 2, que foi Josué e Caleb, o profeta diz. Então observe, de 1 em 1 milhão, Deus tirou um povo para possuir a terra. Então neste tempo que nós vivemos cerca de 8 bilhões de pessoas, apenas uma classe especial que Deus tem separado para estar vivenciando coisas maravilhosas. Amém? Então eu quero chegar nisso aqui e já vou encerrar. O profeta diz que Deus vai fazer 3 coisas, né, nos dias em que nós estamos vivendo. O objetivo dele ter vindo na terra.
E a primeira coisa foi para... Deus tinha um tríplice propósito, e esse tríplice propósito era um mistério secreto. Deus, em seu grande mistério secreto, tinha, antes que o mundo começasse, ele tinha um tríplice propósito. A primeira coisa que Deus veio fazer é se revelar às pessoas. A segunda coisa que Deus faz é ter preeminência sobre nós. Por isso que nós vamos ler aqui em Colossenses, né? Ele diz assim, no versículo 19 e 20, ele diz assim, ó: porque foi dado do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, como as que estão no céu. Né? O versículo 21 diz: a vós também, que no outro tempo eras estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Então ele veio a nós e nos revelou e nos reconciliou nele, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Então ele veio para se revelar às pessoas. A segunda coisa veio para ter preeminência, e a terceira coisa para trazer o povo à terra novamente, né? Introduzir o povo no jardim novamente. Então essas são as três coisas que Deus vai fazer. Creio que nós teremos uma outra sequência deste programa, e assim espero que neste programa tenha abençoado você, que Deus tem te colocado para estar em lugares celestiais. Deus não te colocou em algum lugar fora, porque Deus, antes da fundação do mundo, já tinha visto você para estar ouvindo estas coisas. Nós somos agraciados por Deus, nós não somos um agentinho qualquer. O profeta diz assim: não ouça os cochichos de Satanás dizendo aos seus ouvidos que vocês são um agentinho qualquer. Não é isso. Você é um povo especial, não melhor do que ninguém, mas um povo especial, uma classe separada que Deus tem predestinado para estar assentado em lugares celestiais. E esses lugares celestiais é Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar mais uma vez, e que Deus continue te capacitando e te enchendo de graça e sabedoria diariamente. Amém? Shalom.